aula para tirar dúvidas para a prova 2 de Biologia 3. Podem mandar. Isabela, 4 da lista? Obrigado. Eu vou pegar ela aqui, então. A Giovana está pedindo a 7. Vou pegar ela aqui só um minutinho, pessoal. Vocês estão vendo, gente, a pergunta? Obrigado, Giovana, Rayane e Jussara. Então, vamos lá, gente. Isabela, que pediu, presta atenção. Considere o cruzamento de um bode sem chifres com 3 cabras, tá? Então, a gente vai estar cruzando um bode sem chifres. Esse é o macho. E a gente vai cruzar ele com essas cabras aqui. Em cada cruzamento foi gerado apenas um filhote. Observe os dados da tabela. Admita que a ausência de chifres em caprinos seja uma característica monogênica, ou seja, apenas um gene controla essa característica dominante. Então, vamos usar o nosso azinho azão de sempre, né, que a gente já está acostumado. Então, a ausência de chifre, isso quer dizer sem chifre, é causado por um alelo dominante. A gente sabe que o alelo dominante, quando tem dominância completa, um alelo dominante já é suficiente para ter o fenótipo. Então, provavelmente os genótipos de animais sem chifre ou são azão-azão ou são azão-azinho. Tranquilo? E os animais com chifre são aqueles que obrigatoriamente só têm alelos recessivos. Então, são animais que obrigatoriamente são azinho-azinho. Tá? Então, isso aqui são informações que a gente extraiu do problema. Utilizando as letras azão-azinho, que bom, né? Que ajuda a gente. Para representar os genes envolvidos, determine os genótipos do bode e das 3 cabras. Então, vamos lá. A gente sabe que o nosso bode é sem chifres. Então, ou ele é azão-azão, ou ele é azão-azinho. Então, a princípio, vamos deixar o nosso bode sem chifres como azão-traço. A primeira cabra com a qual o bode foi cruzado é uma cabra com chifres. Então, a gente sabe que ela obrigatoriamente é azinho-azinho. E foi produzido um filhote que não tinha chifres. Então, esse filhote provavelmente herdou o azão do pai e ganhou o azinho da mãe. Por isso que esse filhote não tem chifres. Bom, a segunda cabra com a qual o bode foi cruzado, ela também tem chifres. Então, ela é azinho-azinho. Só que dessa vez, prestem muita atenção, foi gerado um filhote que tinha chifres. E a gente sabe que todo animal com chifres é azinho-azinho. Então agora a gente ganha uma informação super legal. Por quê? Se esse filhote azinho-azinho foi gerado, acho que vocês concordam comigo, que um azinho veio da mãe e obrigatoriamente o outro azinho tem que ter vindo do pai.
Então, esse bode, a gente acabou de descobrir que ele não é azão-traço, ele tem que ser azão-azinho. Porque ao cruzar azão-azinho com azinho-azinho, é a única possibilidade para nascer um filhote azinho-azinho. Para completar, a gente tem uma cabra sem chifres, que é azão-traço, sendo cruzada com esse bode azão-azinho, obtendo um filhotinho que é com chifre, que a gente já sabe que obrigatoriamente é azinho-azinho. Para que nasça um filhotinho azinho-azinho com chifre, do cruzamento de dois sem chifres, obrigatoriamente aqui tem que ser heterozigoto, como a gente já sabe que é, e essa cabra também é heterozigota. E com isso, a gente conseguiu determinar os genótipos do bode pai, das cabras mães e de todos os filhotes. Isabela, você pediu essa questão, está claro para você? Então, tá bom. Alguém pediu a 7, deixa eu ver quem foi. Foi a Giovana. Vou pegar ela aqui, só um minutinho. Vocês estão vendo agora a 7? Obrigado, Rayane. Então vamos lá. Uma questão da UFMG, sempre uma questão de raciocínio. A classe dos felinos, em que se inclui gato doméstico, jaguatirica, onça, leão, abriga espécies de diversos tamanhos e hábitos. O gato doméstico é usado como modelo em pesquisas que ajudam no estudo de biologia de felinos selvagens. 2 criadores de gatos possuem em seus gatis, gatis é um canil de gato, tá, gente? Só para contextualizar. Animais com pelos curtos e com pelos longos. Então, a gente tem 2 fenótipos, provavelmente quando tem 2 fenótipos, a dominância é completa. Então, a gente tem um fenótipo como pelo curto e o outro fenótipo como pelo longo, tá? Mas a demanda pelos gatinhos de pelo longo, ela cresceu nos últimos anos. Assim, ambos os criadores deram início à estratégia de cruzamento com a intenção de aumentar o número de gatinhos com pelos longos nas ninhadas produzidas para poder vender. Analise estes heredogramas em que estão representados os cruzamentos nos 2 gatis. Então, quando você recebe um heredograma, qual que é a primeira coisa que você tem que descobrir? Qual é o padrão de herança? Se é um padrão de herança autossômico dominante ou autossômico recessivo, que são os 2 que vão cair na prova de vocês desta semana, tá? Então, olhando estes heredogramas, olha como que a gente tem um indicativo. Primeira coisa, não tem salto de gerações. Então, você tem animais com pelo longo, que são os coloridos nessa geração e na próxima, nesse canil, gatil, e no outro gatil, mesma coisa. Temos animais com pelo longo na primeira geração e animais com pelo longo na segunda geração. Então, a princípio, Giovana, não tem salto de gerações. Indica que deve ser dominante. Outra coisa, muito provavelmente todo o gato com pelo longo tem que ter um dos seus genitores tendo também o pelo longo como fenótipo. É aquela coisa, filho afetado sempre tem pai afetado, ou a mãe, ou os 2 afetados. Só que aqui não é doença, é pelo longo e pelo curto. Então, se vocês observarem, eu tenho animais com pelo longo, tendo um dos genitores, no caso os 2, tendo pelo longo. Desse lado de cá, todos os animais produzidos têm pelo longo e, obviamente, tem nos seus genitores também o fenótipo pelo longo. Então,
Isso indica que é autossômico dominante para determinar o pelo longo, que é o que o autor escolheu para ser o coloridinho ali nos heredogramas. Mas sabe como que você resolve esse tipo de questão? Fazendo o outro lado. Vamos tirar a prova que o pelo longo não pode ser causado pelo alelo recessivo. Olha para vocês verem. Se o pelo longo fosse causado pelo alelo recessivo, presta bem atenção, se o pelo longo fosse causado pelo alelo recessivo, quais seriam os genótipos desse gato e dessa gata? Lembrando que o pelo longo, na nossa primeira hipótese, está sendo causado pelo alelo recessivo. Não é o correto, eu só estou ensinando para vocês como que a gente tira a contraprova, para você ter certeza que seu outro raciocínio está correto. Então, vamos lá. Se o pelo longo fosse causado pelo alelo recessivo, qual que é o genótipo desse gato? Muito bem, Marielle, ele seria azinho, azinho. E qual que é o genótipo dessa gata? Azinho, azinho também, perfeito. Ao cruzar azinho, azinho com azinho, azinho, acho que vocês concordam comigo que 100% dos filhotes deveriam ser azinho, azinho. Teria como nascer animais com pelo curto, que são azão alguma coisa nessa hipótese? É o quê? Impossível. Então, olha agora a análise do outro lado, falando que o pelo longo é causado pelo alelo dominante. Olha como que fica super legal. Então, agora esquece isso daqui, que está tudo errado. E vamos pensar. Se o pelo longo é causado pelo alelo dominante, ou seja, a herança dele é autossômica dominante, os animais com pelo longo podem ser azão-azão ou azão-azinho, enquanto que os animais com pelo curto são sempre azinho-azinho. Então, esse gato, ele é azão alguma coisa, e essa gata é azão alguma coisa. Vejam que agora eu consigo ter filhotes com pelo curto. Por quê? Se os meus dois gatos do casal inicial forem heterozigotos, eles têm o pelo longo, porque tem um alelo dominante, mas ao cruzar eu tenho possibilidade de encontrar animais azinho-azinho que têm o pelo curto. Então a primeira coisa que você tem que fazer nessa questão é descobrir que o pelo longo tem herança autossômica dominante e o pelo curto tem herança recessiva. Ou seja, o pelo longo é determinado pelo alelo dominante azão, então pode ter genótipos azão-azão ou azão-azinho, e o pelo curto é causado pelo alelo recessivo azinho-azinho. Mas a questão quer saber por que no gatil 2 a proporção de filhotes com pelo longo obtida na ninhada é maior do que no gatil 1? A resposta é óbvia. Enquanto que no gatil 1, o casalzinho que você está usando é heterozigoto e vai obter na ninhada 3/4 de gato com pelo longo, que são quais os filhotinhos? O azão-azão, o azão-azinho e o azão-azinho. E 1/4 dos filhotinhos aqui vai ser o quê? De pelo curto. Rafael, como é que você sabe isso de cor? Porque eu tô careca de fazer esse cruzamento aqui, ó. Então, como eu já sei isso aqui de cor e salteado, o que eu sei? Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. 3/4 com pelo longo, 1/4 com pelo curto. No gatil 2, observem, eu tenho dois casais, tem um casalzinho de pelo longo e só nasce pelo longo. O que deve estar acontecendo? 2 homozigotos dominantes. E aí você sabe que quando você cruza 2 homozigotos dominantes, 100% dos filhotinhos vão ser azão-azão, homozigotos dominantes e, obviamente, com pelo longo. Então, na sua resposta, Giovana, primeira coisa, você tem que explicar por que a herança do pelo longo é autossômica dominante
e aí você vai desenvolver o raciocínio em cima desse gatil, tá? E depois você fala que sabendo que a herança do pelo longo é dominante, o gatil 2 tem o casalzinho, né? É homozigoto dominante, por isso que só nasce gatinhos na ninhada com pelo longo, enquanto que o casalzinho do gatil 1 é heterozigoto. E aí, nesse caso, 3/4 dos filhotes na ninhada vão ter pelo longo e apenas 1/4 vai ter pelo curto. Giovana, deu para clarear? De nada. Vamos agora na 11. Foi pedido, acho que da Rayane. Deixa eu só pegar ela aqui. Rayane é essa daqui. Então vamos lá. Em bovinos leiteiros da raça holandesa é aquela malhadinha preto e branco, tá, gente? O padrão da cor de pelagem pode ser preto e branco ou vermelho e branco. A herança da cor preta ou vermelha deste padrão de cor é codificada por um gene que possui 2 alelos. O alelo dominante D, que codifica a cor preta do padrão preto e branco, e o alelo recessivo D, que codifica a cor vermelha do padrão vermelho e branco. Tá? Então, a gente tem um alelo dominante Dzão, que codifica o preto, e o alelo Dzinho, que codifica o vermelho. E ocorre uma dominância completa. Um alelo é dominante sobre o outro, até agora, tá? Um touro da raça holandesa de pelagem preta e branca, então um macho preto e branco, foi acasalado com 3 vacas desta mesma raça e produziu. Então, o macho, quando foi cruzado com a vaca A, que é de pelagem preta e branca, ou seja, ela é preta e branca, produziu um descendente vermelho e branco. Então, o filhotinho aqui é vermelho e branco. Com a vaca B, que é de pelagem vermelha e branca, produziu um descendente vermelho e branco. E com a vaca C, que também é vermelha e branca, produziu um descendente preto e branco. Bom, cite os genótipos do touro e das vacas A, B e C para esta característica. Se o touro, se o alelo Dzão, ele é dominante e causa a cor preta, do padrão preto e branco, que é o malhadinho de preto e branco, os animais que são preto e brancos, eles podem ter quais genótipos? Eles podem ser Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho. Enquanto que todo animal que é vermelho e branco, ele só tem alelos recessivos. Então, o genótipo dele é Dzinho, Dzinho. Então, toda vez que a gente tem os vermelhos, a gente já coloca que eles são o quê? Dzinho, Dzinho. Bom,
Todos que são pretos são desão alguma coisa. Então, a gente deixa desão traço. Vamos lá, Rayane. Se você obteve um filhotinho vermelho, desinho, você concorda comigo que um desinho veio da mãe e o outro desinho veio do pai. Então, essa vaca A, ela é heterozigota e é preta. E o touro, que é o mesmo para todos os cruzamentos, a gente já sacou que ele é heterozigoto também. Quando você cruza o nosso touro, que é heterozigoto, com uma vaca homozigota recessiva, vermelha e branca, desinho, um desinho vem da mãe e, obviamente, esse outro desinho do filhotinho vermelho veio do pai que ele tem. Tudo certo. Quando você pega o nosso touro, desinho, e cruza com a vaca vermelha C, desinho, nasce o filhotinho preto. A gente sabe que o desão veio do pai, por isso que ele é preto, e, obviamente, a mãe manda um desinho, por isso que o filhotinho é preto, mas é heterozigoto. Rayane, essa ficou fácil agora? Deu para entender? Alguma dúvida? Não, aqui o que tem que prestar muita atenção, Rayane, é que às vezes a questão ela coloca uma situação um pouquinho diferente do que a gente viu na explicação. Quando eu trouxe o padrão de cores, eu estava falando lá da raça Shorthorn, né? Que tinha codominância. Então, o homozigoto dominante era de uma cor só, que era o vermelho, o heterozigoto era o malhado e o outro homozigoto era o branco. Lembra? Isso é codominância, ou seja, no heterozigoto, os dois fenótipos extremos aparecem juntos. Mas aqui, o autor utilizou cor preta e branca e cor vermelha e branca. A preta e branca determinada pelo alelo dominante, então a gente pode ter animais homozigotos, desão, ou heterozigotos sendo preto e branco, e a cor vermelha e branca é determinada pelos alelos recessivos, desinho. Ok? Então tá bom. Você pediu também a 12, né? Eu vou pegar ela aqui, só um minutinho. Essa daqui, Rayane, é a 12? Então vamos lá. O heredograma a seguir refere-se a uma família com braquidactilia. Os indivíduos portadores dessa anomalia têm os terminais ósseos bem curtos nos dedos em comparação aos de uma mão normal, em decorrência da manifestação de um alelo. Letra A braquidactilia é ocasionada por um gene dominante ou recessivo? Para a letra A, a gente tem que olhar o heredograma, Rayane, e tentar descobrir o padrão de herança, tá? Esse heredograma, Rayane, ele é muito comprido. Então, o que o pessoal fez? Ele deu uma encurtada nele, uma circularizada. Mas ele é igual ao heredograma normal que a gente já viu. Primeira geração, que é esse casal, teve essa montoeira de filho, que casou. Terceira geração, quarta geração e a quinta geração com esse monte de gente, tá? Mas se você pegar esse heredograma e fizer assim com ele, ó para cá, ele fica reto igual os outros que a gente está acostumado. Será que o padrão de herança é autossômico ou ele é ligado ao X? Quando a gente conta o número de homens e mulheres afetados, a proporção sexual vai ser próxima. Quer ver? Vamos contar as mulheres primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, temos 23 mulheres. Vamos ver os homens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Tá? Então, a proporção sexual ela é relativamente próxima. Outra coisa que vocês têm que ver é que esse é o heredograma que tem mais mulheres do que homens de maneira geral. Então, por isso que tem mais mulheres afetadas também. Uma questão de probabilidade. Mas é autossômico. Dentro do autossômico, agora a gente parte para saber se é dominante ou recessivo. Tem salto de geração, galera? Olha o heredograma. Não, não tem, Rayane. Então, se não tem salto de geração, muito provavelmente o padrão de herança é dominante. Qual que é a outra característica do dominante? Todo afetado, o coloridinho, tem pelo menos um dos seus genitores afetados também. Nesse caso, vamos ver se confere. Esses afetados da primeira geração, esse e esse, todos eles são filhos dessa mulher que é afetada. Filhos afetados com um dos genitores afetados. Vejam que agora, essa mulher, esse homem, essa mulher e essa mulher e esse homem, todos eles são filhos deste homem que é afetado também. Outra geração. Este homem é filho dessa mulher que é afetada, assim como o irmão dele e a irmã dele. Todos esses afetados aqui são filhos desse homem que é afetado. Essa mulher afetada é filho dessa mulher que é afetada também. Na verdade, é um homem aqui, né? Esses dois aqui são filhos desse daqui que é afetado. Esses aqui são filhos dela que é afetada. Esses aqui são filhos dela que é afetada. Esses são filhos dela que é afetada. Esse é filho dela que é afetada. Essa é filha dele que é afetada. E aqui é a mesma coisa. Essa mulher é filha desse homem afetado e esse homem é filho dessa mulher afetada. Resumindo, todos os afetados têm um dos seus genitores afetados também. Então, pelo fato de não ter salto de gerações, Rayane, e todo afetado tem pelo menos um dos seus genitores afetados também, a gente tem dados para falar que o padrão de herança desse heredograma é autossômico dominante. E se é autossômico dominante, o que a gente tem? Todos os afetados ou são azão, ou são azinho. E todos os normais são azinho, ok? Na letra B, qual que é a pergunta? Qual a probabilidade do casal 1, que é esse casal aqui, ter filho normal? Bom, a gente já sabe que o homem do casal 1, eu vou até passar para cá para ficar mais fácil para a gente. O homem do casal 1 é normal, né, Rayane? Então, obrigatoriamente, ele é azinho. E essa mulher, ela é afetada, ou seja, ela é azão ou azão traço. A gente deixa ela assim por enquanto. Mas observe, Rayane, que na prole desse casal apareceram alguns filhos, o quê? Normais. Então, a partir desse casal, eu sei que nasce filhos azinho. Para nascer filhos azinho normal, como nasceram, estão aqui no heredograma, um azinho do filho veio do pai, mas o outro azinho do filho tem que ter vindo da mãe. Então, a gente está falando de um cruzamento de uma mulher afetada heterozigota, azinho, com um homem normal, homozigoto, azinho. Vamos fazer o cruzamento? Azão dela com o azinho dele, azinho. Azão dela com o azinho dele, azinho. Azinho dela com o azinho dele, azinho. Azinho dela com o azinho dele, azinho. Então, metade dos filhos do casal vão ser afetados, que é 2/4, mas eu já simplifiquei para meio, e a outra metade dos filhos do casal é normal. Tá? Esse tipo de questão também permitiria você considerar a palavra filho como sendo um menino. E aí, a probabilidade de ter um filho do sexo masculino normal, lembre-se, se o sexo da criança faz diferença, ser normal e filho e menino, a gente teria que multiplicar por meio, dando 1/4. Mas como essa questão ela não deixa muito claro se é filho no sentido de descendente ou filho do sexo masculino, eu aceitaria a resposta meio de quem considerou uma criança afetada,
ou a resposta 1/4 de quem considerou que tinha que ser um menino e afetado. Meio de ser menino multiplica por meio de ser normal. Perdão, falei afetado, mas é normal, tá? Rayane, clareou? Pode, Rayane, pode abrir o áudio. Boa Mas tarde, pode abrir. Rafael. Você está me ouvindo? Perfeitamente, pode falar. Eu tô com uma dúvida, é porque aí no caso ele tem 50% de chance de ser normal ou não, não é? E aí vamos supor que eles tenham 4 filhos. Isso quer dizer que metade vai ter a doença e metade não? Ou isso quer dizer que a condição específica de cada um que vai ser 50-50? Então, excelente pergunta. É aí que vem a ideia da probabilidade, Rayane. Cada nascimento que for acontecer tem 50% de ser menino e tem 50% de chance de ser menina. Assim como em cada um dos nascimentos, nós temos 50% de chance de ser afetado e 50% de chance de ser normal. Mas é uma probabilidade. Do ponto de vista da realidade, nem sempre as probabilidades se concretizam. De maneira geral, e se a gente tivesse muitos filhos, na média, metade dos filhos seriam afetados e metade dos filhos seriam normais. Assim como metade dos filhos seriam meninos e metade dos filhos seriam meninas. Mas isso é uma probabilidade. Isso quer dizer que pode ter desvios, pode ter menino a mais, pode ter menino a menos, porque cada nascimento é um evento independente. Por isso que a gente pode aplicar a regra do I, de ser menino e normal ou menino e afetado. Ok? Então, tá bom. Questão número 24. Acho que quem pediu foi quem? Foi o Rickson? Não estou lembrado mais. Foi o Rickson, né, Rickson? Vou pegar ela aqui, só um minutinho. Rickson, essa daqui? Com certeza, Ana Sofia. A gente faz a 21 e a 25 também. Então, vamos lá, Rickson. Uma planta que produz rabanetes redondos. Tá? Então, a gente tem a planta com rabanete redondo. Foi cruzada com outra que produzia rabanetes alongados, resultando no surgimento de 100% das plantas, ou seja, isso aqui produziu uma prole de 100% com rabanetes ovais. Tá? Bom. Rabanete redondo foi cruzado com um rabanete alongado e produziu um terceiro fenótipo, que é o rabanete oval. Quando a gente tem 3 fenótipos diferentes, um muito intenso para um lado, o outro muito intenso para o outro, e um intermediário, qual que é o tipo de modificação da primeira lei de Mendel que deve se aplicar a essa situação, pessoal? Não é dominância completa, porque tem 3 fenótipos: o redondo, o alongado e o oval. Quando tem 3 fenótipos, ou é dominância incompleta ou é codominância. Vejam, redondo, alongado e o intermediário, que é o oval. Geralmente, nesse caso, eu estou falando de qual modificação? Dominância incompleta. É o que a Mariellen está colocando aqui. Então, se a gente considerar, a gente vai considerar aqui que os redondos são homozigotos para o alelo A1A1, os alongados são homozigotos para o alelo A2A2 e os ovais são heterozigotos. Beleza? Então, a gente já sabe
que está se tratando nessa questão de uma modificação da primeira lei de Mendel, que é a dominância incompleta. O cruzamento das plantas que produziam rabanetes ovais, ou seja, essas aqui, entre si, eu vou cruzar então uma oval com outra oval, heterozigota, gerou 30 plantas que produziam rabanetes redondos, ou seja, isso aqui gerou 30 redondos, A1, A1, gerou 62 que produziam ovais, A1, A2, e produziu 34 que produziam os alongados, que é o A2, A2. Qual o tipo de herança ligada à determinação da forma dos rabanetes produzidos por essa espécie? Demonstre os cruzamentos citados e os respectivos genótipos dos indivíduos envolvidos. Já fiz tudo! Olha aí, já fiz tudo para vocês. Bom, quando você, Rickson, percebeu que você tinha 3 fenótipos, um muito intenso para um lado, redondo, outro muito intenso para o outro, alongado, e um intermediário, como a Marielle disse, a gente tem um indicativo que é dominância incompleta. E quando é dominância incompleta, um dos extremos é homozigoto para um dos alelos, o outro fenótipo extremo é homozigoto para o outro alelo, e o intermediário é o heterozigoto. Se vocês analisarem bem, esses números de descendentes aqui, pessoal, eles podem ser transformados em proporção. Pensa, eu tenho 30 e 34, que é uma quantidade próxima, e o dobro dos heterozigotos. É aquela nossa famosa 1/4 homozigoto para o alelo A1, 2/4, ou seja, o dobro para heterozigoto, 1/4 de homozigoto para o alelo A2, ok? Então, a gente tem um caso típico de dominância incompleta, né? Poderia ter utilizado qualquer letra, tá, Rick? Se eu usei letra A1 e A2 para não confundir com dominância, né? Onde a gente usa uma letra maiúscula e uma minúscula quando a dominância é completa, tá? Às vezes, pessoal, a questão não vai trazer as frações, mas vai trazer o número de indivíduos. Mas com base no número de indivíduos, vocês podem fazer as frações, tá? Por exemplo, 30 sobre 92, 126. Se você simplificar aqui por 3, vai dar aproximadamente 1/4. Rickson, deu para sacar aí? Beleza, Rickson. O que acaba acontecendo? A codominância, Rickson, é muito parecida com a dominância incompleta, mas a diferença está na relação entre os fenótipos. Como a gente acabou de ver aqui na questão 24, quando tem dominância incompleta, você tem 3 fenótipos. Um muito intenso para um sentido, outro pouco intenso ou em outra extremidade, e um fenótipo intermediário, que representa geralmente o indivíduo heterozigoto. É o que a gente viu aqui. Rabanete redondo, rabanete alongado. Os dois extremos, os dois homozigotos. E o heterozigoto com um fenótipo intermediário, oval. Lembra da flor da maravilha? Tinha a vermelha, homozigota para um alelo, a branca homozigota para o outro e a heterozigota rosa. Isso é o típico da dominância incompleta. Quando a gente está falando de codominância, geralmente a gente tem um fenótipo no homozigoto para um alelo,
outro fenótipo no homozigoto para o outro alelo, e no heterozigoto a gente tem os dois fenótipos ao mesmo tempo. Era o caso do grupo sanguíneo AB. Lembra? O indivíduo do grupo sanguíneo AB, ele tinha um alelo isão A, ou seja, a proteína A, o antígeno A era produzido nas hemácias dele, e ele também tinha um alelo isão B, a proteína antígeno B era produzida. Então, na hemácia desse cara, tinha antígeno A e antígeno B. Os dois fenótipos no mesmo indivíduo. É aí que tem a codominância. É outro exemplo que eu usei na aula, é aquela raça de gado shorthorn. O homozigoto para um alelo era vermelho, o homozigoto para o outro alelo era branco. E o heterozigoto tinha manchas vermelhas e brancas, os dois fenótipos no mesmo indivíduo. Essa é a codominância. Mas também percebam que uma semelhança com a dominância incompleta é que aqui a gente continua tendo 3 fenótipos. Diferente da situação onde a dominância é completa. E aí, quando a dominância era completa, era 2 fenótipos. Afetado e normal, ervilha lisa e rugosa, ervilha verde e ervilha amarela. Ok, Rickson? Se fosse dominância incompleta lá no shorthorn, seria um vermelho claro, um rosinha. Sim, seria um intermediário. Mas não é o caso, né? Show de bola. Ana Sofia, volto na 21 e depois faremos a 25, tá? Deixa eu tirar isso aqui, só um minutinho. Ana Sofia, essa daqui. Então, vamos lá. O heredograma a seguir mostra a herança de uma doença autossômica recessiva. Gente, o cara já te falou que é recessivo. Então, tá fácil. Se é recessiva, os afetados são azinho, azinho, e os normais ou são azão, azão, ou são azão, azinho. Toda vez que você já sabe, gente, está no problema, ou você olha o heredograma e já saca o padrão de herança, faz essa cola aí que auxilia vocês nas questões, tá? Essa doença é muito rara na população a qual pertence esta família. Os indivíduos que entraram na família pelo casamento 2.1, ou seja, ele está falando desse daqui, ó, porque ele não é da família, é o externo, né, gente? É o agregado. E essa mulher aqui, que é a 2.5, são normais e homozigotos, né? Então, como todo o indivíduo normal homozigoto, eles são azão-azão. A linha horizontal dupla, que é essa daqui, a gente sabe que representa casamento entre primos. Vejam que esse homem, gente, ele é primo dessa mulher, porque eles são filhos de irmãos, tá? Os indivíduos 6 e 7, marcados na geração 4, que são esses daqui, apresentam a doença. Os demais são todos normais. Então, o que a gente faz? A gente já sabe que esses aqui são doentes, então a gente já coloca um azinho para eles. Vamos lá.
Se esses aqui são normais, Ana Sofia, eles têm que ter pelo menos um azão. Concorda comigo? Mas, se eles têm filhos afetados, um azinho veio do pai, então ele é azão azinho, e o outro azinho veio da mãe, ele é azão azinho. Esses daqui a gente não sabe, então a gente deixa eles como azão traço. Bom, se esse aqui é azão e apareceu um azinho nesse cara aqui, de onde que veio esse azinho? Veio da mãe. Mas a mãe é normal, então ela tem que ter um azão. Esses aqui a gente não tem como saber, porque a gente não tem os filhos deles. Então a gente deixa azão traço. Da mesma forma, na Sofia, a gente já sabe que esse aqui é azão azinho. Então, se esse aqui era azão, essa mulher, ela mandou o azão para ela. Sobrou para o pai mandar o quê? O azinho. Só que esse pai é normal, então ele é azão azinho. Esse casal aqui são todos normais. Mas um deles tem que ter o azinho para ter mandado para esses filhos. Nós não sabemos quem, mas um deles tem que ter azinho. Pode ser o pai ou pode ser a mãe. Assim como esse indivíduo, a gente não tem como saber. Então, esse é um heredograma típico, Ana Sofia, que você descobre os genótipos de alguns indivíduos e não de outros. Usando a notação A1 para o gene normal, ou seja, Ana Sofia, ao invés de usar o azão, o problema está mandando usar A1. Então, seria A1A1 ou A1A2. E A2 para o gene causador da doença, que seria o nosso azinho aqui. Identifique os indivíduos cujo genótipo pode ser determinado com certeza e determine os genótipos desses indivíduos. Foi o que a gente acabou de fazer, Ana Sofia. Então, alguns indivíduos a gente tem certeza do genótipo, são os que a gente colocou. Quando você não tem certeza, porque não tem informação do pai ou porque não tem informação dos filhos, você deixa conforme eu coloquei. É normal, tem o A1, mas você não sabe se é homozigoto ou heterozigoto. Ok? Ana Sofia, deu para entender? Então tá bom. Quando é esse tipo de questão, Ana Sofia, reforço, você pode deixar azão traço quando a gente não sabe com certeza qual que é o genótipo do indivíduo. Quando que a gente não sabe com certeza? Geralmente nesse tipo de situação, onde a gente não tem filhos, né? Eu sei os genótipos desses daqui porque eu tinha os filhos dele. Não tenho filhos dessas duas, não tenho filho desse daqui, tá entendendo? Então por isso que a gente não tem informação. E eu não tenho a informação dos pais desse. Então por isso que a gente deixa azão traço, tá? E agora eu vou pegar a 25 que você também pediu. Essa daqui, Ana Sofia. Então vamos lá. Questão da FUVEST. O heredograma está apresentado pessoas que têm uma determinada doença causada por um alelo dominante em relação ao normal. Então, o próprio problema já está te falando que a doença é causada pelo alelo dominante. Então, os indivíduos afetados ou são azão-azão ou são azão-azinho. Enquanto que as pessoas com sem doenças normais, elas têm alelo recessivo. E aí, obrigatoriamente, o genótipo delas é azinho-azinho, tá? Letra A. Responda se a doença tem padrão de herança ligado a X ou autossômico, indicando a situação do heredograma que permitiu essa conclusão. Vejam que a proporção sexual de homens e mulheres afetados aqui vamos contar, 1 homem, 2 homens, 3 homens, com 1, 2, 3, 4, 5 mulheres.
3 homens para 5 mulheres é completamente próximo. Então, a condição que permite a gente dizer que esse padrão de herança é autossômico é a proporção próxima de homens e mulheres afetados, tá? Então, é autossômico. Quais os genótipos do casal de primos 37 e 38? Vamos tentar descobrir o genótipo de todo mundo? A gente começa, nesse caso, quando o padrão de herança é autossômico dominante, pelos normais, tá? Então, eu sei que esse aqui é azinho, azinho, esse é azinho, azinho, esse é azinho, azinho, esse é azinho, azinho, essa daqui é azinho, azinho, essa daqui também é azinho, azinho, aqui é azinho, azinho, também tem azinho, azinho, esse daqui é azinho, azinho, e esse daqui também é azinho, azinho. Aí a gente agora começa com os indivíduos afetados. Esse daqui é azão alguma coisa. Mas se ele tem filhos como esse azinho, azinho e esse azinho, azinho, ele tem que ter mandado um azinho para esses filhos. Então ele é heterozigoto, tá? Se essa mulher ela é doente, ela é azão alguma coisa. Mas ela tem filhos normais, azinho, azinho. Então um azinho dos filhos veio do pai, o outro azinho tem que ter vindo da mãe. Então ela é heterozigota também. Mesma coisa a gente encontra aqui, né? Esse homem aqui, ele ganhou um azão que veio do pai e obrigatoriamente ganhou um azinho que veio da mãe. Então ele é azão, azinho. Todos esses indivíduos aqui são afetados, ganharam um azão que veio do pai. Obrigatoriamente a mãe, que é normal, ela mandou um azinho. Mesma situação aqui. Todos esses que são afetados ganharam um azão da mãe, mas o pai mandou um azinho. Então, todo mundo é azão, azinho. Então, veja, Ana Sofia, esse é um tipo de heredograma que, como a gente tem informação suficiente, a gente conseguiu descobrir o genótipo de todo mundo. Então, o genótipo do casal de primos 3.7 com 3.8 é um casal de heterozigotos, azão, azinho com um azão, azinho. A mulher, agora na letra C, 3.8, que é essa daqui, ela está grávida de uma menina. Então, eu já estou te contando, é uma menina, eu já sei. Calcule a probabilidade de que essa menina não tenha doença. Então, eu quero saber qual que é a probabilidade dessa criança ser o quê? Normal. Vamos fazer o cruzamento aqui? Azão, azinho com azão, azinho, azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Todos esses aqui têm alelo na azão, ou seja, são afetados. 1/4 com mais 1/4 com mais 1/4, 3/4. Essa daqui não tem alelo na azão, então ela é normal, 1/4. Então a probabilidade da menina ser normal, não ter a doença, é 1/4. Ana Sofia, deu para entender? Então tá bom. Mais alguma dúvida, Marielle? Você quer tirar sua dúvida do fórum por aqui? Você prefere que eu responda lá? Tem mais alguma questão que vocês querem que eu corrija? Algum conceito? Se não tiver, me dê um ok, pessoal, para a gente concluir. Questão 23. Sim, Rayane, a prova terá 60 minutos, tá? E vocês terão apenas uma tentativa para poder fazer a prova. Ela foi concebida para fazer em 60 minutos. Vocês podem voltar nas questões, ok? Marielle, se você puder pegar a questão, aí a gente já resolve de uma vez, enquanto eu corrijo a 23 para a Ana Sofia, tá? Deixa eu pegar aqui.
Ana Sofia, é essa daqui? Uma mulher que apresenta tipos sanguíneos. Uma mulher que apresenta o tipo sanguíneo B. Então, vou fazer aqui. A mulher é do tipo sanguíneo B. E tem um filho cujo tipo sanguíneo é O. Então, ela casou com um homem que a gente não sabe o que é e teve um filho que é O. Tá? Ela vai à justiça atribuindo a paternidade da criança a um homem que é do grupo sanguíneo AB. Então, o suposto pai aqui é do grupo AB. Se você fosse consultado pelo juiz, qual seria seu parecer? Bom, Ana Sofia, você concorda comigo que se o filho dela é O, ele obrigatoriamente é izinho, izinho. E se ela é B, ou ela é isão B, ou ela é isão B, izinho. Mas para ela ter um filho O, e a gente tem certeza, Ana Sofia, que o filho é dela, ela tem que mandar para o filho um izinho. Então ela não pode ser isão B, porque ela teria mandado B e o filho não seria O. Ela obrigatoriamente foi isão B, izinho. Então, se um izinho do filho veio da mãe, o outro izinho do filho tem que ter vindo do pai. Um suposto pai que é isão, que é AB, ele tem genótipo isão A ou isão B. Ou seja, ou ele manda o alelo isão A, ou ele manda o alelo isão B. Só que esse menino tinha que ter recebido um izinho do pai dele. Esse homem não tem izinho para mandar. Então, esse homem não é o pai da criança. Ok? Então, se você fosse dar um parecer, você ia responder para o juiz que o homem em questão não tem o alelo izinho, por ser do grupo sanguíneo AB, ele é isão A, isão B, e não tem alelos para mandar para ter uma criança com o grupo sanguíneo O, como é o caso aqui deste caso. Beleza? Marielle, eu sei qual que é a questão, você respondeu em cima do que eu respondi para a Eduarda. Então, vamos lá. Quando você tem um gene que tem 4 alelos, ou seja, a gente está falando de uma situação de polialelia, né, de alelos múltiplos, estou falando de um gene que tem alelo A1, que tem alelo A2, que tem alelo A3 e que tem alelo A4. E vocês sabem que o genótipo é sempre produzido por 2 alelos. Só que os alelos podem ser iguais. Por isso que eu falei que você tem 4 possibilidades de alelos e 4 possibilidades de alelos. Total 16. Vamos ver se a gente consegue achar os 16 aqui. Pode ser A1, pode ser A1, A2, pode ser A1, A3, pode ser A1, A4, pode ser A2, A2, pode ser A2, A3, você tem razão, não vai ser 16. A2, A4. Pode ser A3, A3 e pode ser A3, A4. Pode ser A4, A4. Por que que não vai dar os 16? Porque quando você troca a ordem, é o mesmo genótipo. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito, Marielle. Não são 16, são 10. Porque se eu tivesse A2, A1, como eu tinha pensado, é a mesma coisa de falar que é o A1, A2. Então, a ordem aqui ela não faz diferença, o que diminui, então, as probabilidades dos outros 6. Perfeito? Eu vou retificar lá no fórum a resposta. Obrigado, viu, Marielle? Mais alguma coisa, gente? Se tá tudo ok, me dá um ok para a gente concluir, por favor. Rayane, só porque você perguntou, o tempo da prova é mais do que suficiente, tá? Não se preocupe com a prova. Se você fez os exercícios, viu as videoaulas, leu, né, o resumo do conteúdo, você está preparada para fazer a prova. A prova tem questões fáceis e difíceis, 7 de múltipla escolha.
Não, 10 de múltipla escolha, valendo 0,7 e 2 abertas, tá? As abertas são bem simples e nós utilizamos, né, eu e a professora, eu e a Ludmila usamos o sistema de aleatorização das questões. Então, nós usamos um grande banco de questões e aí o sistema do AVA, ele seleciona as suas 12 questões para montar a sua prova, tá? Mas pode ficar tranquila que a prova tá fácil, eu só peço que vocês acessem o AVA para fazer a prova quando a internet estiver boa, para poder não ter problema de conectividade durante a prova, tá? E caso tenha algum problema, reforço aqui já que está gravado, tire print da tela, me manda por e-mail no rafael.silva@ifmg.edu.br, que aí a gente vê o que dá para fazer, tá bom? Então, já que a gente concluiu, desejo para vocês uma boa noite, se cuidem. Obrigado mais uma vez, Marielle, por ter feito a reflexão dos genótipos, eu vou corrigir lá. Fui!